Show de bola, meninas! Acho que só tem meninas aqui, né? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje o nosso tema será sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Eu sempre falo, o pessoal me cobra muito lá na aula de todas as nossas aulas serem gravadas e ficarem disponíveis para depois, né? E aí eu tô ali com esse Netflix meu, com essa questão de subir todas essas aulas para uma plataforma para que eu consiga disponibilizar isso posteriormente. Mas vai sair isso, tá, gente? Vai sair, porque essas plataformas, pelo menos as que a gente botou, os valores são bem puxados, né? E como vocês sabem, o trabalho aqui de vir aqui, de ensinar, de contribuir, de colaborar, de dar essas aulas, de trazer convidados, é um trabalho, né, sem custo para vocês, né? Então, essa plataforma vai sair, só estou tentando organizar com essa plataforma lá a questão dos custos para que a gente consiga subir essas aulas e consiga disponibilizar elas posteriormente. Fechado? Então, vamos lá, né? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Ótimo. Excelente. Então, bora. Imposto de renda pessoa física para profissionais da saúde, tá bom? Por que eu trouxe aqui para profissionais da saúde? Porque aqui tem fonos, tem físios, tem TOs, tem nutris, tem psicólogos, né? Tem uma galera aqui, né? E o que a gente fala é mais ou menos igual para todo mundo, tá? Para todo mundo que está ali nessa questão. E hoje a gente vai falar sobre os principais pontos do imposto de renda pessoa física. Fiquem muito à vontade, tá bom? Já disse para vocês que eu sou péssimo com o chat, então pode abrir, pode perguntar e tal. E quem sabe, vocês já conhecem a regra do programa aqui, né? A regrinha do tal. Quem sabe, né, se vocês se comportarem, né? Se vocês não ficarem escondidinhas aí de trás da câmera, com a câmera desligada, quem sabe eu não posso dar um brinde legal para vocês, né? Todo mundo aqui já fez sua declaração de imposto de renda pessoa física? Bom, olhando aqui nos nominhos, eu acho que eu não fiz a de ninguém, né? Quem sabe ganhar a declaração de imposto de renda pessoa física 0800 aí de 2025? Ah, será que faz sentido? Bom, as regras do jogo vocês já sabem, tá certo? Então, o Imposto de Renda Pessoa Física 2025, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Aqui está muito pequenininho. Estão enxergando? Sim. Agora melhorou. Agora melhorou. Então tá. Então, vamos falar aqui sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Introdução, né? Primeiro, para a gente saber sobre a declaração de imposto de renda, a gente precisa entender algumas regrinhas, né? Bacana. Primeira pergunta que sempre me chega aqui: quem que deve declarar imposto de renda pessoa física, tá bom? Em 2025, quem tem que declarar imposto de renda pessoa física é quem ganhou mais que 33.888. Ou seja, se você ganhou mais que 2 salários mínimos, se a gente pegar 33.888 e dividir por 12 meses, a gente está falando de 2.824. Então, se você teve rendimentos acima de 2.824 por mês, ou seja, mais que 33.888 em 2024, você vai precisar de fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Todas essas regras, eu vou falar de cada uma dessas aqui, mas elas não são cumulativas, tá bom? Elas não são regras cumulativas. Ou seja, se você se enquadrar em uma dessas regras, você vai ter que fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física. Ah, Miguel, eu não ganhei 33, mas de rendimentos tributáveis, né? Mas ganhei 200 mil de rendimentos isentos. Eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda? Sim, se você enquadrar em qualquer uma dessas regras. Perfeito? E o que são rendimentos tributáveis? Já explicando aqui, né? É salário, é prolabore, é rendimento se você é pessoa física, né? E não tem CNPJ, você faz o teu carnê-leão, você dá os recibos para os teus pacientes, isso também é um rendimento tributável. Se você aluga, né, recebe aluguel, isso também é um rendimento tributável. Então, se você recebeu algum desses rendimentos, ou a somatória, um pouquinho de cada um, e deu mais que 33.888, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda pessoa física 2025.
Perfeito? Se você ganhou mais que 200 mil de rendimentos isentos, também você vai ter que fazer sua declaração de imposto de renda da pessoa física. E o que são rendimentos isentos, tá bom? Rendimentos isentos são rendimentos... imagina que tu botou um dinheiro lá na poupança. O dinheiro que fica na poupança, ele rende, tá? E aí, esses rendimentos do dinheiro que fica lá guardado na poupança, eles são considerados rendimentos isentos, tá ok? Que mais de rendimento isento? Quando você receber doação de alguém, então alguém te doou dinheiro, ou você recebeu uma herança, isso também é rendimento isento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Se você teve ganho de capital na alienação de bens, né, bens e direitos, o que é ganho de capital, gente? É quando a gente compra um bem e vende ele mais caro do que a gente comprou. A gente ganhou dinheiro. Por exemplo, comprei um carro por 100 mil, vendi por 150, ganhei 50 mil, isso é chamado de ganho de capital. Se você fez isso e ganhou dinheiro na alienação de um carro, de uma casa, de um imóvel, de um apartamento, enfim, ganhou dinheiro é chamado de ganho de capital. Isso vai fazer com que você tenha que fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Quem operou na Bolsa de Valores, né? Se você tem ações lá da Bolsa de Valores, também você tem que fazer a tua declaração de imposto de renda. Não importa se você ganhou ou perdeu dinheiro lá na Bolsa de Valores, tá? A questão é, se você fez operações na Bolsa de Valores, você precisa fazer isso. Miguel, mas, poxa, hoje em dia é muito fácil negociar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Quem tem conta no Nubank pode comprar ações tranquilamente, no Banco Inter, no C6, enfim. Lá tem uma opçãozinha de você comprar. Então, não é que você está negociando diretamente com a Bolsa de Valores, mas através da sua corretora, Nubank, Inter, C6 Bank, se você tem ações, você precisa de fazer a declaração de imposto de renda, independentemente se você ganhou dinheiro ou não com isso, tá bom? Né? Se você teve rendimentos da atividade rural, uma receita bruta acima de 153 mil reais, você também precisa fazer toda a declaração de imposto de renda. E se você possui bens e direitos acima de 800 mil, você também tem que fazer toda a declaração de imposto de renda, mesmo que você não cumpriu nenhuma dessas obrigações aqui em cima, tá? Mesmo que você não ganhou mais que 33 mil, mesmo que você não teve... O fato de você ter um bem acima de 800 mil também te obriga a fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá bom? E aí, por exemplo, tu tem uma casa e essa casa vale 800 mil, bacana, tu tem que fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física. Tu tem uma casa, um carro, uma caminhonete, tudo isso está valendo mais que 800 mil, te obriga a fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Então, aqui a Receita Federal pega muita gente, tá? Porque às vezes tem um imóvel ou a somatória de bens dá mais que 800 mil, né? Então, precisa fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física e eu sei que todas vocês têm muito mais que isso, né? Ou seja, tem mansões. Apesar que uma casa de 800 mil não é nem uma mansão, né, gente? Pelo menos aqui na minha cidade não é nem uma mansão, tá? Aqui uma casa de meio terreno, que a gente chama de meio lote, está valendo R$500 mil tranquilamente, assim, sem brincadeira, né? Então, cumprir esse requisito aqui não é tão difícil hoje em dia, tá bom? E se você passou a condição de residente no Brasil, você morava no exterior, veio para o Brasil, ou você tinha ido morar no exterior, né, e voltou para o Brasil, você passou a condição de residente no Brasil, você precisa fazer toda a declaração de imposto de renda pessoa física. Essas são as coisas que fazem a gente fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Bacana. Quais são os prazos e existe multa? Sim, o prazo é no dia 17/3, começou no dia 17/3, vai até o dia 30/5 de 2025. Então, você tem muito prazo para fazer toda a declaração de imposto de renda. A gente está falando de mais de 74 dias, tá? De prazo para que a Receita Federal dá para a gente fazer a declaração de imposto de renda. Antigamente, esse prazo era no máximo 40 dias. Começava ali no dia 1º de março, né, e tal, ou dia 15 de março já começava dia 15 de março, no dia 30 de abril já tinha acabado, tá bom? E aí a Receita Federal, depois da pandemia, começou a estender isso até maio. Então, você tem 74 dias para fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Existe multa? Sim, uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então, tem que fazer a tua declaração?
se você enquadrar naquelas regras que a gente conversou aqui, tem que fazer a tua declaração. Qual que é o prazo? De 17 a 30 de maio. 17 de março a 30 de maio. E existe multa para isso? Sim, existe uma multa mínima de 165,74, mas ela pode chegar até 20% do imposto devido. Quer um exemplo? Exemplo, tu fez sua declaração de imposto de renda lá, deu R$ 5.000 a pagar, 20% de imposto, 20% de multa por ter entregue atrasado, ou seja, R$ 1.000 de multa. Então, existe uma multa mínima de 165, mas ela pode chegar até 20% do imposto que você deve na tua declaração de imposto de renda, tá? Então, tem que ficar de olho nessa questão de prazo. Mas eu acho que 74 dias dá para entregar essa declaração tranquilamente, né? Eu acho que a gente não tem problema com isso, porque é muito prazo, né? 74 dias é muito prazo. Bacana. Principais mudanças na declaração de imposto de renda da pessoa física, tá ok? Principais mudanças. Bacana, esse ano mudou. Ano passado, quem ganhava até 30.639 tinha que declarar, esse ano foi para 33.888, então mudou a questão dos rendimentos ali. A atividade rural também passou de 153 para 169, quem ganhou dinheiro em atividade rural, tá bom? E a declaração pré-preenchida, ela só começou a valer a partir de hoje, dia 1º de abril. E eu vou explicar o que é essa declaração pré-preenchida, tá bom? Então, essas são as principais mudanças na declaração de imposto de renda pessoa física. Bacana. O que eu sempre falo? Qual que é a diferença, né, de uma declaração completa e de uma declaração simplificada? E se for tendo dúvida, gente, pode ir abrindo aí, pode ir perguntando, né? O objetivo aqui é sempre contribuir com a jornada de vocês e trazer conteúdos que vocês saiam daqui entendendo alguns cenários, tá bom? Então, fiquem muito à vontade. Claro, Jamil. Miguel, boa noite. Eu gostaria... É necessário 2 declarações, pessoa física e pessoa jurídica, ou uma só? Eu posso unificar a minha declaração? Como que funciona? Porque é a primeira vez que eu vou fazer de pessoa jurídica. Perfeito, Jamile. Sim, são 2 declarações que têm que ser entregues, tá bom? Uma do seu CNPJ e uma do seu CPF. Tá? Todo mundo que tem um CNPJ tem que... O nome não é declaração de imposto de renda do CNPJ, tá bom? O nome no CNPJ não é chamado de declaração de imposto de renda. Ela é chamado de um nome chamado DEFIS, Declaração de Informações Fiscais lá. Então tá, do seu CNPJ tem que fazer sim, mas isso o teu contador já faz isso, tá bom? Eu conheço raríssimos casos que o contador não está já no preço, ou seja, já não está no plano que você contratou com ele, tá? Então, tem que fazer a declaração de imposto de renda, sim. Inclusive, ela tem a declaração do CNPJ, que é chamada de DEFIS. O prazo dela terminou ontem, né? Dia 31 de março, tá? Então, provavelmente o teu contador já deve ter entregado ele, porque é uma obrigação que tem que ser entregue. Além dessa declaração do CNPJ, que é chamada de DEFIS, você ainda pode ser obrigado a fazer a declaração do CPF, ou seja, do seu CPF, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Ficou claro? Nossa. Sim, ficou claro, mas agora eu me assustei. Eu não sei se foi feita a minha pelo CNPJ. Entendi, mas é só perguntar para o teu, não sei, né, quem que é o teu contador e tal, é só perguntar para ele se ele fez. O nome dela é DEFIS, tá? Tá DEFIS. bom. Tu fez a DEFIS? Ah, fiz. Provavelmente ele fez, tá bom? Então, eu conheço vários casos de contador que não faz ou cobra isso de forma separada. Tá? Aqui a gente também faz Tá incluso, né? Tá incluso, tá no preço e tem o prazo para fazer, a gente faz. Só da pessoa física que a gente combina com o cliente para fazer, caso ele queira fazer com a gente, tá? Ah, sim. Obrigada, Miguel. Por nada. Então, qual que é a diferença de uma declaração completa com uma declaração simplificada, tá bom? O próprio nome já é até sugestivo, né? Declaração completa, ou seja, tem as informações completas, parece besta isso, né? E uma declaração simplificada tem informações simplificadas. Por exemplo, bacana. Eu vou falar para vocês, agorinha, que na declaração de imposto de renda, a gente tem que colocar algumas informações lá.
na declaração de imposto de renda da pessoa física. Tudo que a gente está falando aqui é da pessoa física, tá, gente? Na declaração de imposto de renda da pessoa física, a gente tem que colocar algumas informações. Então, a gente coloca quanto que a gente ganhou, né? A gente coloca as despesas que a gente teve com saúde, ou seja, plano de saúde, médico, dentista, fono, psicólogo, enfim, várias coisas. E a gente coloca as despesas com educação também, se eu pago escola particular, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, esses cursos, isso a gente coloca na declaração de imposto de renda. E aí, o que é uma declaração completa? É quando eu informo todas essas informações. Quanto que eu ganhei, quanto que eu tive de despesa com saúde, que eu fui no médico, que eu fui no dentista, que eu paguei plano de saúde, quanto que eu tive de despesa com educação. Uma declaração completa contempla todas as informações. Uma declaração simplificada não contempla todas essas informações, ou seja, eu não preciso enviar tudo isso. Até porque o governo, até como forma de facilitar o trabalho dele, ele quer o máximo que a gente faça de entregar essa declaração simplificada. Por que é uma declaração simplificada? É o simples, eu só informo quanto que eu ganhei. E aí, ele me dá um desconto. Ele fala assim, olha, até 20% do que você ganhou, você não precisa pagar, é considerado como despesa, sem você precisar de me comprovar nada. Então, até 20% do valor que você ganhou é considerado como despesa, sem que você precise de me comprovar nada. Você não precisa colocar saúde lá, preencher as despesas com saúde, preencher as despesas com educação, preencher isso, preencher aquilo outro. Eu faço isso de forma mais simples. Então, essa declaração simplificada é a declaração que contém menos informações. E na hora que a gente vai fazer a declaração de imposto de renda de vocês, a gente sempre escolhe uma dessas duas. Mas como é que eu sei quando eu tenho que usar a simplificada e quando eu tenho que usar a completa? Quando o valor que eu tenho a restituir ou o valor que eu tenho a pagar, ele é menor. Então, às vezes, em determinadas declarações, eu uso a simplificada, porque dá um desconto maior sem eu ter a necessidade de comprovar toda a documentação e me dá um retorno maior, ou seja, dá uma restituição maior, ou diminui consideravelmente o imposto a ser pago. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa tem muita despesa com saúde, com educação, filho, escola, plano de saúde, foi no médico, paga sessão de terapia particular para os filhos, aí a gente normalmente utiliza essa declaração simplificada, tá bom? Então, a declaração completa e simplificada, ela tem essa diferença. Uma contém todas as informações com saúde e educação, com todas as despesas de saúde e educação que a gente tem. Outra, não necessariamente eu preciso de colocar isso, porque o governo já me dá um desconto por estar usando essa metodologia, o que facilita o trabalho dele, né? Ele não precisa ficar checando lá se de fato você pagou o plano de saúde, se de fato você pagou a fono, se de fato você pagou o psicólogo, tá bom? Se de fato você põe no médico. Isso simplifica o trabalho do governo. Então, por isso que ele faz isso. Bacana. Ó, eu falei para vocês que uma das coisas que mudou em 2025 é essa tal dessa declaração pré-preenchida que começou a valer só a partir do dia 1º do 4, né? Só a partir de hoje. Tá bom, mas quais são as informações e por que é interessante eu fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física utilizando esse modelo que a gente chama de pré-preenchida? Porque essa declaração, ela traz informações para a gente. Ela conta para a gente, no meu caso, né, ela conta para o Miguel o que a Receita Federal já sabe sobre a gente. Então, tem coisas que não adianta a gente querer esconder da Receita Federal, porque ela já sabe isso sobre a gente, tá bom? Então, quais são as informações que a declaração pré-preenchida traz sobre a gente? Ou seja, aquilo que ela já sabe, que não adianta eu querer mentir para ela, tá bom? Tem coisas que ela não sabe, assim, de bate-pronto, ela pode descobrir, mas tem coisas que ela já sabe, então, assim, não adianta ficar querendo correr disso. Primeira coisa que a declaração pré-preenchida traz para a gente, as informações dos nossos ganhos, né? Que são os nossos salários, aposentadorias, pensões, tá bom? Então, quem recebe esse tipo de coisa aqui, ó, a Receita Federal já sabe isso. Então, quando você vai fazer a tua declaração pré-preenchida, ela já traz esse tipo de informação, ou seja, já trouxe aqui. Depois, o imposto de renda retido na fonte. Bom, todas vocês já sabem, ou quem não sabe ainda, já sabe, vai aprender agora que o imposto de renda, ele é pago todos os meses. Seja você que tem CNPJ, seja você que é autônomo, seja você que trabalha para uma clínica através de um tal de RPA. Então, o imposto de renda a gente paga todos os meses.
Agora, nessa época do ano, a gente faz a declaração anual de imposto de renda. Então, se você recebe salário, dependendo do teu salário, já desconta imposto de renda do teu salário todos os meses. Se você tem prolabore, dependendo do teu prolabore, já desconta. Você já paga imposto de renda todos os meses. Se você é pessoa física e faz o teu carnê-leão todos os meses, também, né, dependendo do valor que você ganha lá, já paga imposto de renda todos os meses. Agora, em 2025, nessa época, a gente faz a declaração do imposto de renda, porque o imposto de renda deve ter sido pago mensalmente. Então, o governo traz essas informações dos valores pagos, tá bom? Ele traz também os imóveis e veículos que já foram declarados anteriormente. Então, se na tua declaração do ano anterior, você já declarou que tinha um carro, esse ano ele já traz que para você confirmar se continua com esse carro ou não. Se você declarou lá no ano anterior que tinha um imóvel, esse ano ele já traz essa informação para saber se você tem ainda esse imóvel ainda ou não, né? Gastos com educação, então ele tem um convênio com algumas universidades, faculdades, enfim, onde já traz essa informação de quanto você pagou de mensalidade lá na educação ou da escola dos teus filhos, enfim. Então, essa declaração pré-preenchida já traz essas informações. Ela já traz também algumas informações do que você movimentou na Bolsa de Valores, porque as corretoras já informam isso. Então, o Nubank manda isso, o Inter manda isso, a XP manda isso, enfim. Tá? Então, essas informações já trazem, ou seja, não adianta eu querer esconder isso. E as contas bancárias, isso é uma novidade, que as contas bancárias mantidas no exterior. Então, você que tem conta bancária lá num paraíso fiscal, eu esqueci o nome das Ilhas Caimã, isso, na Suíça, né, também. Então, provavelmente vocês têm conta bancária lá para poder mandar o dinheiro de vocês lá para a Suíça e tal. Então, esse ano é uma novidade que a Receita Federal já está começando a trazer essas informações com convênios que ela tem de outros países, tá bom? Também os aluguéis, tá bom? Rendimentos de aluguéis declarados por imobiliárias e locadoras. Então, se você recebe aluguel, também isso já vai para a tua declaração de imposto de renda, na declaração pré-preenchida. Contas bancárias, né? Eu já disse. Então, o saldo que você tem lá nas suas contas no Banco do Brasil, Itaú, Caixa, essas coisas assim, esses bancos já mandam para a Receita Federal essas informações, então essas informações ela já sabe, ela já traz aqui na minha declaração pré-preenchida. Despesas médicas informadas por hospitais, clínicas e profissionais da área da saúde, né? Então, quando a gente vai no hospital ou vai no médico, e esse médico é PJ, ele faz uma declaração chamada de DMED, Declaração de Serviços Médicos, e aí ele informa que recebeu de você determinadas coisas, tá bom? Então, essa informação já está lá na Receita Federal, ela já traz aqui. O Receita Saúde, para quem é pessoa física, que emite recibo como pessoa física que não tem CNPJ ainda. Quando você emite o Receita Saúde, o recibo do Receita Saúde, ou você vai num profissional que emitiu o recibo para você, essa informação já vai lá para a Receita Federal e essa informação já vai vir aqui para a tua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Contribuições previdenciárias, quando você contribui com o INSS também, tá bom? E rendimentos, tá? CDB, LCI, LCA, fundo de investimento, tudo isso já traz, porque são informações bancárias, e dividendos recebidos de fora do Brasil. Quando você tem empresa fora do Brasil, você recebe dividendos, você recebe lucros, tá? Então, todas essas informações já trazem na minha declaração pré-preenchida. São coisas que não adianta eu querer esconder do governo. Por quê? Ele já sabe sobre isso, e aí ele só pede para a gente confirmar aquilo que ele já sabe. Fechado? Carla. Miguel, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então tá joia. Me fala uma coisa, quando o convênio reembolsa para a gente, não o total do que a gente pagou na consulta, esse restante a gente pode declarar? Show de bola. Perfeito. E ótima consideração, Carlinha. Ok. O que eu coloco na minha declaração de imposto de renda? As minhas despesas. Ou seja, e o que são despesas? Aquilo que eu paguei. Então, se eu fui no médico, paguei R$600 lá para o médico,
Bacana, esse médico vai me dar um recibo. E essa é uma despesa que eu posso deduzir na minha declaração de imposto de renda. Perfeito. Mas quando eu vou lá no convênio e peço o reembolso desses R$ 600 que eu paguei, de fato essa despesa não aconteceu. Eu paguei, mas fui reembolsado. Então, quando eu tenho reembolso do plano de saúde, eu não posso informar isso na minha declaração de imposto de renda da pessoa física, tá ok? Porque, de fato, não ocorreu essa despesa. Ela ocorreu, mas eu fui reembolsado. Então, eu não fiquei no prejuízo, eu não tive que pagar por essa consulta. Ah, Miguel, vamos supor que eu paguei R$ 600 para o médico, mas o plano de saúde só me reembolsou 500. Aí, nesse caso, R$ 100 vai poder colocar lá na declaração de imposto de renda, porque foi R$ 100 de fato que você teve de despesas. Respondido, Carla? Respondido, mas aí eu tenho uma outra dúvida. Como é que a gente coloca esses R$ 100? Na declaração de imposto de renda da pessoa física? Porque não dá para eu colocar a nota, né? Porque uma parte eu fui reembolsada. Então, como é que eu justifico que esses R$ 100 foi do meu bolso? Perfeito. Você quer que eu te mostre como é que coloca na prática? Como é que eu tenho que fazer isso no meu imposto? Eu escrevo alguma coisa? Ou como que é? Perfeito. Só um minutinho. Deu para entender minha pergunta? Deu sim. Tá. Deu sim. Deixa eu só mostrar aqui. Enquanto você está vendo aí, deixa eu até te falar o porquê dessa pergunta. Alguns pacientes já me perguntaram, sabe, porque não reembolso inteiro, e eles perguntam se eles podem declarar, e aí eu nunca sei a resposta. Aqui às vezes eles falam assim, não compensa, porque o convênio não reembolsa tudo. Mas pode ser até uma justificativa minha para ele, falar assim, olha, você sabia que o restante você pode colocar no seu imposto? Aqui não dá, eu não consigo dar zoom aqui. Deixa eu... Melhorou? Tá. Aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física, eu venho aqui em pagamentos efetuados e eu coloco lá se foi médico, se foi dentista, se foi plano de saúde, se foi psicólogo, enfim, eu coloco essas informações. Tá vendo que aqui eu tenho o valor pago, né? Tá escrito bem aqui assim, ó, valor pago, e aqui eu tenho parcela não dedutível, valor reembolsado. Então, vamos supor que no nosso exemplo aqui, né, da nossa brincadeira, eu paguei R$ 600, mas eu sofri um reembolso de 500, ou seja, ele vai entender que a minha despesa efetiva aqui, é de R$ 100, tá? Então, existe dentro da declaração de imposto de renda, quando a pessoa for fazer a informação do que não é dedutível, tá ok? Do valor que eu fui reembolsado. Então, no nosso exemplo aqui, eu paguei 600, mas tive 500 de reembolso. É assim que a gente coloca aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física. Perfeito, entendi. Então, a gente pode usar isso a favor nosso, né, para o paciente, dizendo, olha, fique atento que esse valor que ele não te reembolsar, que tem que sair do seu bolso, você pode declarar no seu imposto de renda. Perfeito, isso mesmo. Ótimo, obrigada. Por nada. Juliana. Boa noite, Miguel. Boa Eu queria noite. aproveitar a pergunta dela e tirar uma dúvida. Por exemplo, eu, como prestadora de serviço, eu não preciso me preocupar como que o paciente está declarando, se ele foi reembolsado ou não, isso aí eu não preciso me preocupar. Eu vou fazer a minha declaração do meu recibo e daí é um problema dele de como ele vai fazer a dele. Isso mesmo. Seria isso? Se você Tá. estiver declarando certinho, conforme você deu os seus recibos, conforme você recebeu, se ele declarar errado, o problema dele, tá bom? Tá, porque eu tenho paciente que está recebendo 100% de reembolso. E ele Só que eu não sei, eu acredito que vão tentar declarar. Daí não é um problema meu, né? Não vai dar problema para mim, né? Não, até porque o convênio manda a informação para a Receita Federal do que ele reembolsou, né? Do que ele pagou a título de reembolso. Então, a Receita Federal pode usar essa informação, né? Então,
aí vai ficar errado, porque ele vai falar que te pagou R$ 600, mas na verdade ele teve esse reembolso, então ele não teve despesa, porque o plano informou que reembolsou R$ 600 para ele. Tá? Mas então tá já. Para ti, zero problemas, tá? Então tá bom. Obrigada. Por nada. Perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Fontes de renda a declarar, tá? Bacana. Quais são, né, os rendimentos tributáveis? Eu já contei um pouquinho para vocês do que são rendimentos tributáveis. A gente falou que quem ganhou rendimentos tributáveis acima de 33.888 em 2024 precisa de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas quais são os rendimentos tributáveis? O que é considerado um rendimento tributável? Deu um spoiler para vocês lá no início. Bom, salário, prolabore, aluguel, né? Quem trabalha para uma clínica ou para um hospital ou para uma empresa que recebe RPA também é um rendimento tributável, férias, participação nos lucros e resultados da empresa, né? Em grandes corporações, aí, grandes empresas dividem o lucro e esse lucro, né, por conta desse PLR, ele é considerado um rendimento tributável, ou seja, se você ganhou qualquer uma dessas coisas aqui, ó, tá? Salário, prolabore, aluguel, PLR, férias, ou trabalhou para uma clínica através do tal do RPA, isso tudo é rendimento tributável. Se a somatória de um desses, ou de todos juntos, der mais que 33.888, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Então, o que são rendimentos tributáveis? São isso. E o que são rendimentos isentos? Né? O que são rendimentos isentos? Bacana, lucros e dividendos. Ou seja, se você é sócio de uma empresa, você provavelmente recebe lucro e isso é um tipo de rendimento isento. E aí, se deu mais que R$200 mil em 2024, perdão, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, tá bom? Mesmo que você recebeu só lucro, tá? Qual que é a diferença de lucro e dividendo? Tá? Lucro é quando a gente é sócio de uma empresa. Tá? Quando você tem sociedade numa empresa, você recebe lucro. Quando você compra ações, principalmente dessas empresas de sociedade anônima, você compra ações na Bolsa de Valores, a gente recebe dividendos, tá bom? Então, a diferença é basicamente isso. Bom, já falei também sobre rendimentos de poupança, né? Então, se você teve rendimento da caderneta de poupança, se você recebeu algum tipo de indenização trabalhista, se você recebeu algum tipo de prêmio de seguros, né? Teu carro deu perda total lá e você recebeu o seguro lá do reembolso lá, enfim, quando o carro dá perda total, você recebe um valor da seguradora. Esse é um rendimento, um tipo de rendimento isento, que a gente não paga imposto ainda sobre ele, tá bom? Se você recebe algum tipo de pensão por morte, tá? Algum tipo de benefício do INSS, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, benefício do INSS, e se você receber algum tipo de herança também, né? Esse é um tipo de rendimento isento, e aí, se esses rendimentos isentos totalizarem mais que 200 mil em 2024, você é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Então, são esses rendimentos. Bacana. Rendimentos do Carnê-Leão, tá? Então, quem faz Carnê-Leão também tem que fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? Sim. Mas quando você faz o teu Carnê-Leão, bom, quem é pessoa física e faz o Carnê-Leão, coloca duas informações lá no teu Carnê-Leão todos os meses. Os recibos, que agora em 2025 esses recibos já são digitais, ou seja, eles já vão direto para o teu Carnê-Leão, e as despesas do teu consultório. Quais despesas? Aluguel, água, energia, telefone, internet, recursos terapêuticos, cursos, congressos, brinquedos que você compra, o próprio conselho de classe, né, Crefone, CRP, Crefito, material de expediente, material, enfim, tudo isso vai como despesa no teu Carnê-Leão, porque são despesas do teu consultório. E aí, na tua declaração de imposto de renda pessoa física, você vai trazer essas informações para fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física. Então, você faz o teu Carnê-Leão, depois que você faz o teu Carnê-Leão todos os meses, você traz essas informações para a tua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Juliana. Olá, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Eu comprei o congresso de fono e eu parcelei ele em 8 vezes.
Eu vou lançar as parcelas, né? Nessa despesa do consultório? Você é pessoa física, você não tem CNPJ. Não, sou pessoa física. Você não tem CNPJ. Não. Ah, sim, aí então lá no teu carnê-leão você vai lançar as parcelas mesmo, de acordo com cada pagamento que você está fazendo para o Congresso. Tá. Certo, beleza. E deixa eu só te perguntar outra coisa, rapidinho. E daí lá, ele não aparece essa opção, por exemplo, Congresso. Eu tenho como eu criar, né? Sim. Essa informação? Sim, tá. Tem Congresso. Certo, obrigada. Por nada. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Esther ou se foi a Tânia. Pode ficar à vontade para passar para outra. Quem começa? Então vai, Tânia, então. Tá bom. Uma dúvida, Miguel. Quando eu vou alimentando o carnê-leão mensalmente lá com as informações de recebidos e de despesas, agora com a Receita Saúde já entra direto na informação do paciente, né, do pai, da família, do responsável pelo pagamento. Mas até o ano passado, né, o que foi lançado no ano passado, só entra a informação para a Receita Federal a partir do momento que eu faço a minha declaração e puxo esses dados, ou eu alimentando já alimenta também o sistema da Receita Federal? Se você fizer o carnê-leão, já alimenta o sistema da Receita Federal. Até porque você faz o carnê-leão dentro do site da Receita Federal, dentro do ECAC lá, né? Isso. Ou seja, mesmo que você não concluiu, você fez o teu carnê-leão, mas você não entregou a sua declaração de imposto de renda da pessoa física ainda. Bacana. Se o teu paciente, se a informação estiver lá no carnê-leão e o teu paciente for fazer a declaração de imposto de renda, se ele buscar pela pré-preenchida, essa informação já vai trazer para ele. Ah, é legal. Surgiu essa informação. E uma outra dúvida, aproveitando o momento, rapidinho. Eu vi que você usa o programa. Qual que é o ideal? O programa ou online? Pelo site do ECAC, do Carnê-Leão, para fazer a declaração mesmo de imposto de renda, desculpa. Pelo aplicativo, pelo programa ou online? Perfeito, né? Eu trouxe um slide para falar sobre isso, mas então já vou adiantar aqui sobre essa pergunta. Existem algumas formas de você fazer. Você pode fazer tanto online, pelo aplicativo, tá bom? Que ele, apesar que começou a entrega e ele foi disponibilizado hoje, tá bom? Quanto baixar o programa no teu computador e fazer, tá? Eu acho mais fácil fazer pelo programa instalado no computador, porque eu faço muitas. Então, fica mais fácil de eu sair, entrar em cada uma, tá? Então, eu acho mais fácil instalar o programa no computador. Mas existe sim a possibilidade de fazer online, tá? Para quem faz uma só, é mais fácil. Ótimo, obrigada. Por nada. Esther. Oi, Miguel, boa noite. Eu queria saber para quem é obrigatório fazer o pagamento do carnê-leão. Porque o meu caso é o seguinte, eu nunca paguei nesses últimos 3 anos aí de formada. Mas eu não atendo particular, eu não tenho um consultório. Os atendimentos que eu faço são em clínicas de convênio. Desde o ano passado que eu estava com um paciente particular, mas era somente um. Aí eu nunca fiz esse pagamento. É obrigatório que eu faça também? Perfeito. O carnê-leão é para quem atende particular e recebe diretamente do paciente, tá bom? Então, quem tem atendimento particular e recebe diretamente do paciente tem que fazer o teu carnê-leão todos os meses. Inclusive, agora, em 2025, esse recibo digital, né, ele já vai automaticamente para o teu carnê-leão. Ou seja, para você conseguir emitir o seu recibo pelo Receita Saúde em 2025, você teve que fazer um cadastro lá no carnê-leão. Tá? Então, ele já vai automaticamente a informação. Você precisa só terminar de preencher algumas coisas lá e dar uma olhada para ver se deu o imposto a pagar ou não. Quando eu trabalho para uma clínica e recebo da clínica, ou seja, eu sou pessoa física e estou recebendo isso de um CNPJ. O certo dele me pagar é através de um documento chamado RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Ou ele está me pagando através desse RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, e nesse RPA existem descontos que essa empresa precisa fazer de você, ou ele está te pagando por fora, aquele do famoso debaixo do pano, tá bom? Mas o certo... Lá eles não me fazem por esse documento, não. O valor que eu faço ali no final do mês,
os atendimentos que eu fiz, é o valor que eu recebo, integral. Ou seja, só faz o Pix lá. Isso, é o Pix. Entende? Aí, essa é a forma aí incorreta, tá bom? Teria que ser através do tal do RPA, do recibo de pagamento autônomo, senão é por fora, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa de você receber do teu paciente no tal recibo. O que está acontecendo nesse caso? Está sendo por fora, né? Uhum. Mas aí, no meu caso, que eu tinha um paciente particular, mesmo sendo um só, eu tinha que estar pagando do ano passado, né? Que eu não paguei nada do ano passado, eu atendi desde janeiro do ano passado. Eu teria que estar pagando o carnê-leão mensalmente. Você teria que estar fazendo o carnê-leão mensalmente, não necessariamente pagando o imposto de renda, porque quem faz o carnê-leão todos os meses só começa a pagar imposto de renda quando começa a dar mais que 2 salários mínimos, ou seja, 2.824, tá bom? Então, se não deu, tem que fazer o carnê-leão, mas não vai dar valor a pagar. É essa diferença que eu quero que você entenda, tá bom? Uma coisa é fazer o carnê-leão todos os meses, outra coisa é pagar imposto de renda todos os meses. Às vezes eu vou fazer carnê-leão todos os meses e não vou pagar imposto de renda, porque não deu valor a pagar de imposto de renda. Bom, mas a da PJ aí teria que ser através do RPA mesmo. E às vezes a empresa não faz, não é porque ela não quer, às vezes ela não faz por falta de conhecimento, né? Tá, mas isso não dá nenhum problema para mim não, né? Por eles não estar fazendo isso. É um problema solidário, tá bom? É um problema da empresa e seu. Então, vocês duas, eu tô falando duas, né? Mas vocês, tanto a empresa como você, podem ser chamadas lá para tomar um café e comer um bolo de cenoura. Tá bom, obrigada, viu, amiga? Nada. Mas agora é só procurar a empresa lá, pergunta por que eles não fazem o tal do RPA, enfim, dá uma cutucada lá, às vezes eles falam com o contador deles e se organizam. Vou perguntar aí. Fechado, então. Eu acho que foi a Bárbara, né? E aí, Miguel, tudo bem? Tudo bem. Miguel, tô desolada, porque todos os cursos que eu fiz eu não vou poder abater nada na dica de Catibribes. Aí a minha dúvida é, se não compensa, às vezes, porque como a gente tem, por exemplo, você faz uma certificação, R$15.000. Você vai num congresso, R$6.000. Você vai fazer um curso básico, no mínimo uns R$1.500. Será que não compensa, mesmo a gente sendo PJ, emitir sempre uma parte de pessoa física para abater esses valores? A gente tem casos, Bárbara, que a gente faz isso muito com dentista, tá bom? Com clínicas e profissionais da saúde, a gente não é muito usual fazer isso, não. Mas tem que botar na ponta do lápis. Com dentista, a gente faz isso. Em alguns casos, a gente faz isso, né? Por exemplo, tem uma dentista aqui que fatura R$100.000, né? E aí, desses R$100.000, ela compra lá de material dental R$20.000 todos os meses. Aí ela emite R$20.000 de recibo, bota R$20.000 de despesa de material dental e os outros R$80.000 ela faz na PJ. Aí a gente fez conta e entendeu que fazia sentido no caso dela, tá? Mas dá para fazer? Dá. Tem que só ver se faz sentido financeiramente falando, né? E aí, como que eu vou saber, por exemplo? Se faz sentido ou não? Aí você me chama e eu vou fazer para você, mãe. Não, você já vai fazer já, então você me conta depois. Tá? Mandei os docs já. Tá? Se faz sentido ou não, a gente faz o estudo, tá bom? Porque, assim, quando a gente fala desse negócio de tributação híbrida, imagina a dentista aqui no caso. Vamos pegar o teu caso aqui, Bárbara. Imagina você ganha R$100.000 por mês. Bacana, show de bola. E aí, a gente vai fazer a gente vai fazer o carnê-leão para poder pegar essas despesas que a gente tem, que a gente pode abater, porque eu só posso abater despesa com o meu consultório, despesas com cursos, se eu fizer o carnê-leão, e aí um pouco eu vou fazer na minha PJ. Imagina, a grande questão é controlar tudo isso, é o trabalho que dá isso, né? Você ficar controlando, falar assim, esse mês eu tenho R$5.000 de despesa, então eu preciso emitir R$5.000 de recibo. Mês que vem eu tenho R$2.000 de despesa, então eu tenho que emitir só R$2.000 de recibo, e o resto fazer na minha PJ, entende? Então, tem que
tem que estudar para saber se fala assim, compensa todo esse trabalho que vem financeiramente falando, porque aí no final das contas, depois você fala assim, economizei R$300, R$200, aí nem valeu o trabalho, né? Então, dá para a gente sentar, estudar e fazer um cálculo se faz sentido, tá bom? E outra questão que eu sempre chamo a atenção é o modelo de negócio da pessoa, né? Imagina para um paciente você ter que emitir recibo, para o outro você emitir nota fiscal, e aí você fica nesse... Enfim, você precisa botar isso na tua operação para ver se compensa todo o trabalho, enfim, financeiramente falando. Beleza, obrigada. Por nada. Mas na declaração de imposto de renda da pessoa física, quem não faz carnê-leão, né? Ou seja, quem faz somente a declaração de imposto de renda da pessoa física, as despesas que a gente pode abater lá são despesas com saúde e educação. Despesas com saúde. Fono, psicólogo, TO, dentista, médico, físio, tá bom? Plano de saúde, se você for no hospital, ok, isso pode ser abatido. E nutricionista entra? Não, infelizmente não. Tá? E despesas com educação, tá? E educação, o que é despesa com educação? Escola particular, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Então, dependendo aonde você fez esses cursos, tá, Bárbara? Se eles tiverem status de pós-graduação, se eles tiverem lá no CNPJ deles, que eles dão curso de graduação ou pós-graduação, aí isso vai poder ser colocado na tua declaração de imposto de renda da pessoa física. Se for só cursos livres, né, que esses cursos de especialização que a gente fala, aí a gente não vai conseguir colocar não, tá? Mas manda os documentos que eu analiso para você. Beleza. Show? Obrigada. Adriele, eu acho, né? Foi eu. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, quando o paciente paga no cartão de crédito, né, que fica aquela parte residual, que é da operadora do cartão, né? No caso, a gente coloca no recibo dele só o valor que a gente recebeu, não é isso? Por exemplo, vamos dizer que a consulta foi R$300. Ele passou o cartão lá, ele dividiu, enfim, da forma que ele quis fazer. Aí, sei lá, ficou R$330. Mas eu só cobrei 330 no cartão. E esse valor ficou da operadora dele lá, como ele acordou com a operadora dele no cartão. Mas a nota eu só emito do valor de R$300. Não é isso? Vamos lá. O custo, né? O custo das taxas da maquininha, ele é sempre do dono da maquininha, tá ok? Então, assim, exemplo, minha consulta é R$300, mas se eu passei lá na maquininha 330, porque eu já embuti que R$30 são custos da maquininha, o recibo vai ser de 330, porque teoricamente esses R$30 do custo da maquininha, das taxas, são custos do dono da máquina. Então, nesse caso, vai ser os 330, porque passou lá na maquininha 330. Ou seja, o recibo vai ser do valor que você recebeu, porque o custo de manter a maquininha é seu, não é do paciente. É porque tem algumas máquinas que tem a opção, né? Na minha máquina tem a opção, tipo o custo daquela transação, no caso meu, ou do cliente. Então, eu sempre coloco do cliente. E aí, eu estava fazendo só o valor que eu recebo, de fato. Então, eu estou errada. Eu oriento fazer da forma com que, do jeito que passou lá na maquininha do cartão de crédito. Se foi 330, é 330 que você faz o recibo. Entendi. E quanto a essa questão da alimentação do carnê-leão? Por exemplo, eu comprei alguns brinquedos aqui na Americanas e eu passei no cartão de crédito, parcelei. Eu estava colocando o valor total. Eu dividi, sei lá, em 2 vezes ou foi 3. E aí, na semana que eu alimentei, eu coloquei o valor total. Nesse caso, eu teria que colocar a parcela do cartão. Sempre de acordo com o pagamento. Entendi. Obrigada. Por nada. Esther. Ô, Miguel, você falando que a gente pode declarar em questão de saúde, pode colocar do cônjuge? Se ele for seu dependente na declaração de imposto de renda, pode. Tá? Se ele não for, não. Tá, obrigada. Por nada. Vamos lá. E quais são as despesas, e a gente já vai entrar nisso aqui, tá, Esther?
e eu já vou explicar isso um pouco melhor também, quais são as despesas dedutíveis, ou seja, né, que a gente já falou um pouquinho aqui. Bom, são despesas dedutíveis, os dependentes, né? Exemplo, o esposo, o filho, né? Enfim, são dependentes. Em alguns casos, os pais, avós, enfim, enteado. Então, assim, tem algumas regrinhas que precisam ser consideradas, mas, em regra geral, filhos e o esposo, a esposa, podem ser dependentes do imposto de renda teu, tá bom? A grande questão é, faz sentido colocar eles ou não faz sentido? Ou faz sentido eles fazerem a sua própria declaração de imposto de renda? Porque o que a gente faz, a regra, talvez a regra geral é o seguinte: o meu filho ou meu esposo tem renda? Se ele tiver qualquer tipo de renda, não vai compensar colocar ele como dependente na tua declaração de imposto de renda, antes ele fazer a dele lá sozinho, tá bom? Se ele tiver ganhado dinheiro, por mínimo que seja, 99% de chance que não vai fazer sentido colocar ele como seu dependente no imposto de renda, tá? Agora, se ele não tiver nenhum tipo de renda, aí provavelmente vai fazer sentido, tá? Então, filhos e esposos podem ser colocados na tua declaração de imposto de renda da pessoa física, e isso vai fazer com que ou você restitua mais ou você tenha a diminuição do teu imposto a pagar, porque é considerado uma despesa, tá? Bacana. E despesas com saúde, já disse, despesas com médico, com dentista, com físio, com fono, com TO, com psicólogo, com plano de saúde, com hospitais e com clínicas, tá? Então, essas são as despesas consideradas despesas com saúde, que são dedutíveis na tua declaração de imposto de renda da pessoa física. E aí sempre chega essa pergunta aqui: posso deduzir remédio? Não. Infelizmente não. Porque até se pudesse, eu estaria feito, viu? Porque lá em casa, 2 meninos, uma criança pequena, vai fazer 1 aninho, R$1.000 por mês de remédio na farmácia, quando tá tudo bem, né? Quando não tá doente, porque se estiver doente é muito mais que isso, tá? Então, pode deduzir remédio na minha declaração de imposto de renda? Não. Pode deduzir exames laboratoriais? Também não. Pode deduzir estética? E aqui vem um pulo do gato. Bom, vocês não precisam, tá? Mas eu já estou precisando fazer uns botox, né? Botar lá um negócio lá, dar uma arrumada nessa cara aqui, dar uma reformada, então eu já estou precisando disso. E aí, pode deduzir despesa com estética na minha declaração de imposto de renda? Depende. Depende do quê? Se quem fez a tua estética, se ele for um médico ou se ele for um dentista, tá ok? Se ele for médico ou se ele for dentista, pode deduzir na tua declaração de imposto de renda, porque não é essas profissões aqui que são despesas dedutíveis na minha declaração de imposto de renda. Então, se você fez botox com médico ou com dentista, pode deduzir na declaração de imposto de renda? Pode. Agora, se você fez com biomédico, quem mais faz botox, hein? Farmacêutico. Farmacêutico faz botox? Faz. Faz. Eu só não sei se eu teria coragem de fazer, mas... faz. Tá? Então, farmacêutico, biomédico, enfermeira, se você fizer botox com elas, é considerado estética, e estética não vai poder ser deduzida na tua declaração de imposto de renda. Então, na hora de escolher com quem você for fazer botox, faz com médico ou faz com dentista, tá bom? Aconteceu isso comigo recentemente. Eu gastei R$700 em vitaminas, né, em suplementos injetáveis. E eu fiz com o biomédico. E aí eu pedi, né, a emissão do recibo. Ele falou que não poderia emitir, porque, assim, até poderia, mas ia sair como estética, que eu não ia poder declarar esse valor. Isso. E, assim, não foi uma questão de estética, foi, assim, minhas vitaminas estavam muito baixas, eu precisava fazer intramuscular e eu não pude deduzir. Ele não conseguiu, porque ele disse que ia sair como estética. Eu fiquei frustradíssima, porque foi um valor bem alto. Na próxima, faz com o médico. Pois é. É só uma estratégia. Então, assim, em regra, estética não pode, tá bom? Mas se você fizer com médico ou com dentista, ou, enfim, eu tô falando de estética, porque normalmente o mais utilizado é sempre a questão do Botox lá, né? A gente sempre faz com médico e dentista, porque é físio, fono, esses outros aqui não, né? Então, em regra, não, mas se você fizer com médico e dentista, ok. Que mais? Pilates.
Andressa, não entendi a pergunta. Oi, Miguel, é a Andressa. Eu fiquei sabendo que Pilates entra porque quando é fisioterapeuta que dá aula ali, né? Show de bola. Em regra, o Pilates não entraria, né? Porque é uma atividade... Eu nem sei explicar Pilates, gente. Mas se for feito por um fisioterapeuta, sim, entra, tá bom? Então, se ele tiver o crefito dele lá, te emitir um recibo, ou se a empresa dele for de fisioterapia, né? Então, aí vai entrar sim. Fechado? Então, Pilates entra por conta que é exercido pelo fisioterapeuta. Bacana? Alguma dúvida daqui das despesas com saúde? Tranquilo, né? Perfeito, então. E despesas com educação, né? Quais são as despesas com educação? Aí eu já falei, escola particular, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Entra cursos livres? Não. Então, esses cursinhos que a gente faz, esses congressos, na declaração de imposto de renda anual não entra, tá bom? Quem faz o Carnê-Leão, esses cursos, congressos, esses cursinhos que a gente faz, esses treinamentos e tal, eles entram lá no teu Carnê-Leão, se você fizer o teu Carnê-Leão todos os meses, tá? Mas para quem não faz Carnê-Leão, ou seja, quem tem CNPJ, a despesa com curso e congresso não entra na declaração de imposto de renda, tá? Então, só entram essas despesas aqui que são consideradas despesas com educação e existe um limite. Ah, gastei 20 mil numa pós-graduação. Bacana, você só vai poder deduzir 3.561,60. Tá? Gastei 5 mil numa pós-graduação. Bacana, você só vai poder deduzir isso aqui do teu imposto de renda. Existe um limite, tá bom? Então, esse limite, ele é automático, e por mais que a gente tenha gastado um monte com pós-graduação, e aí se a gente parar para pensar, uma faculdade não custa isso aqui por ano, né? De hipótese alguma, né? Então, só uma faculdade, a escola particular já não custa só isso aqui, né? Se eu pegar 3.561 e dividir por 12, eu estou falando de R$290. Só a escola da minha filha, que fica meio período, já é R$800, tá? Então, não refresca muito isso aqui não, tá? Bacana. Outra coisa que também são despesas dedutíveis é a previdência privada, tá bom? Quem tem previdência privada, essa é um tipo de despesa dedutível, desde que ela seja num formato de PGBL, que é plano gerador, não sei o quê, não sei o quê. Não sei explicar essa sigla aqui, não. Então, se ela for nesse formato de PGBL, lá no documento, quando você fez a tua previdência privada, se ela for nesse formato de PGBL, sim, vai poder ser uma despesa dedutível na tua declaração de imposto de renda. Se ela for num outro formato, um formato que chama V de vaca, né? VGBL, ela não vai ser dedutível no imposto de renda, a gente não vai conseguir abater isso aqui no teu imposto de renda, tá bom? Então, quem tem previdência privada ou está pensando em fazer uma previdência privada, tente fazer desse formato aqui de PGBL, é o mesmo valor, eu nem sei por que existem duas coisas diferentes, tá bom? Tem os mesmos conceitos, os mesmos valores, as mesmas coisas, mas o governo entende que essa pode ser deduzida e a outra não. E quais são os documentos aceitos para mim fazer minha declaração de imposto de renda da pessoa física? Bacana, se você for no médico, dentista, sei lá, nota fiscal, tá? Então tem que ter as despesas lá comprovadas através de nota fiscal, ou de recibos, né? Se o profissional que você for pessoa física. Então, se você for no médico, pessoa física, é recibo. Se você for no médico que tem uma empresa, é nota fiscal, tá bom? Então, você precisa ter esses documentos. E digo mais, eu não sei se esse ano a Receita Federal vai fazer isso, mas ano passado teve algumas pessoas que caíram na malha fina e a Receita Federal pediu os documentos. E não serviu só a nota fiscal, principalmente quando eram valores maiores, tá bom? Enfim, não serviu comprovar só com a nota fiscal ou só com o recibo. Eles quiseram, além da nota fiscal e do recibo, o comprovante do PIX, o comprovante do pagamento, o comprovante bancário, ou seja, para não falar que o recibo era fraudado, né? Ele fala assim, tu pegou um recibo de R$10.000 no psicólogo. Ok, show de bola. Cadê o Pix de R$10.000 que você fez? Ou cadê os comprovantes que você pagou todos os meses pro psicólogo que no final deu R$10.000? Eles pediram isso. Eu não sei se esse ano isso deu muita dor de cabeça, eu não sei se esse ano eles fazem, tá bom? E também, outro tipo de documento aceito para fazer a declaração de imposto de renda são os informes de rendimentos.
Se vocês pararem para pensar, tudo na declaração de imposto de renda, quase tudo chama informe de rendimento. Se você vai no banco, pegar um documento lá no banco da tua conta bancária, tu vai pegar um informe de rendimentos. Se você vai pegar na tua empresa sobre o seu salário, sobre o teu prolabore, também chama informe de rendimentos, tá bom? Se você vai pegar uma declaração lá na faculdade, também chama informe de rendimentos. Se você vai pegar uma declaração lá do plano de saúde dos valores que você pagou em 2024, também chama informe de rendimentos, tá bom? Então, esse informe de rendimentos é um nome meio que para tudo, tá? Então, tem informe de rendimentos do salário, informe de rendimentos do prolabore, informe de rendimentos do plano de saúde, informe de rendimentos da escola, informe de rendimento da pós-graduação, enfim, tudo chama do banco, tudo chama meio que informe de rendimentos, tá bom? Isso é uma sigla muito comum quando a gente pede os documentos. Mas tu vai ver que se você entra lá no teu aplicativo no banco, vai ter um documento lá chamado informe de rendimentos, que aí você vai mandar para o teu contador fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física. Doações. Vocês sabiam que é possível doar parte do meu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, ou seja, na brincadeira aqui, né? Em vez de eu mandar o valor lá para Brasília, né? Mandar o valor do imposto lá para Brasília, eu consigo destinar parte do meu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, para causas do meu município, tá bom? Para o meu município, ou seja, em vez de dinheiro ir lá para Brasília, ele fica aqui no meu município, para que o fundo que gere, que cuida das crianças e dos adolescentes possa usar esse recurso aqui no meu município, para que o pessoal lá do fundo do idoso também consiga usar isso aqui no meu município, tá? Então, é possível fazer doação para essas entidades? Sim, é possível fazer doação, a gente faz diretamente na nossa declaração de imposto de renda, e detalhe, isso não sai do nosso bolso, ou seja, é o dinheiro do imposto que a gente pagaria lá para Brasília, lá para o governo, a gente tira um pedaço disso e manda para o fundo da criança e do adolescente, lá para o fundo da pessoa idosa, tá? Isso não te custa nada. Então, eu, quando faço o imposto de renda dos meus clientes, e eu vejo que é possível fazer essas doações aqui, bacana, automaticamente eu faço, e não sai nada do bolso do meu cliente, ou seja, esse dinheiro fica no município, para o próprio município poder usar esse dinheiro, enfim, trabalhar em causas lá para a melhora do meu município, tá bom? Então, é possível fazer doações? Sim, é possível fazer essas doações, sim, para o fundo da criança e do adolescente, e aí, né, a gente ajuda causas do nosso próprio município. Bacana! Miguel, vamos falar sobre malha fina. Mas o que é malha fina? Tu fez tua declaração de imposto de renda da pessoa física, entregou lá tudo certinho, bacana, cumpriu o prazo, preencheu todas as informações, bacana é cair na malha. O que é malha fina, tá? Malha fina, gente, não é nada mais, nada menos do que existe uma diferença. Existe alguma coisa que não está tão esclarecida. Isso é malha fina. Eu sempre brinco que a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela é uma declaração de dedo duro. Eu falei que pago 100 mil reais para a Tânia. Se a Tânia não falar que recebeu 100 mil reais, poxa, a gente falou diferente, malha fina. Eu falei que paguei 100 mil reais para a Tânia falou que só recebeu 90. Eu falei 100, ela falou 90, diferença, malha fina. Então, a malha fina é essas diferenças que acontecem. Não necessariamente a malha fina é um problema. Ela significa que existe uma diferença, existe alguma coisa que você precisa fazer ali, que você precisa resolver, tá ok? E quais são os principais erros que me fazem cair na malha fina? Bom, dependentes, né? Então, eu tenho filho, eu e minha esposa, né? A gente tem 2 meninos, aí eu vou lá na minha declaração de imposto de renda da pessoa física e coloco que os 2 meninos são dependentes meus, ela vai lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, coloca que os 2 dependentes é dela, bacana, deu uma duplicidade de dependente, porque só a gente tem 2 filhos, né? E eles são dependentes dos 2, não, e aí isso vai dar problema. Então, o que mais cai na malha fina é a questão de dependentes, tá bom? Só pode informar os dependentes, e a gente já falou que é dependente, né? Filho, esposo, esposa, em alguns casos pais e avós, em alguns casos enteados, tá bom? Então, principalmente de pais separados, né? Isso acontece muito, tá? A mãe declara que os filhos são dependentes dele, o pai declara que os filhos são dependentes dele, todo mundo declarou que é dependente, pá, malha fina. E o que é malha fina? Ó, tá diferente isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, tá bom? Esquecer as receitas, ou seja, não colocar todas as suas fontes de renda lá,
Ou, né, acontece muito, né, não colocar todos os recibos que você deu para os seus pacientes, vai cair na malha fina, e colocar despesas que não são dedutíveis. Também são os principais erros que a gente comete na declaração de imposto de renda. Despesas não dedutíveis, colocou o curso de inglês. Colocou o cursinho lá que eu fiz de fono no CAA lá. Isso é uma despesa não dedutível e vai fazer com que você caia na malha fina, tá bom? Então, esses são os principais erros. E como é que eu evito cair na malha fina, né? Como é que eu evito cair na malha fina? Bom, a gente evita cair na malha fina, primeiro, tendo certeza das nossas documentações, trazendo tudo isso de forma bem certinha para evitar, e também a gente evita cair na malha fina também já com essa declaração pré-preenchida. Lembra que eu mostrei para vocês aqui o tanto de coisa que a declaração pré-preenchida traz para a gente? Então, ela traz muita coisa para a gente, tá? Muitas informações que a Receita Federal já tem sobre a gente, e aí se eu falar qualquer coisa diferente do que ela já sabe sobre mim, eu vou cair na malha fina. Então, fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física através da declaração pré-preenchida é uma grande mão na roda, inclusive dos meus clientes, de todos os meus clientes, né? Eu fiz algumas declarações de imposto de renda já, tá? De quem estava mais urgente, quem estava precisando disso para poder resolver algumas questões, mas os meus clientes, eu começo a fazer de fato a declaração de imposto de renda deles, a começar a passar o rodo nisso a partir de hoje, porque hoje liberou essa declaração pré-preenchida, tá bom? Então, aí eu evito muito, porque muitos dos meus clientes esquecem de mandar alguns documentos. E aí, quando traz lá essa declaração pré-preenchida, eu já sei as informações que o meu cliente precisa me mandar. Porque a Receita Federal já sabe disso. Então, não adianta querer esconder de mim, senão a gente vai cair na malha fina, tá bom? E caiu na malha fina, né? Ah, Miguel, fiz lá, caí na malha fina. Né? E malha fina nada mais é do que uma diferença, tá bom? Não necessariamente é uma penalidade, tá? É uma diferença. Tem alguma coisa aqui que você precisa dar uma olhada. Pô, caí na malha fina, e agora? O que eu faço? Bom, eu tenho a opção de retificar, se eu entender que isso está errado. De fato, eu fiz errado mesmo. De fato, eu coloquei coisa que não podia. De fato, eu esqueci de colocar algum tipo de informação. Eu tenho a possibilidade de retificar, isso é sem penalidade, né? Eu ia falar sem custo, mas é sem penalidade, ou seja, não existe uma multa por você refazer isso, tá bom? Só existe o retrabalho do teu contador de ter que refazer isso, e aí provavelmente ele vai te cobrar para refazer, para retificar isso, tá bom? Principalmente se não foi erro dele, tá? Ou apresentar os documentos. Então, Miguel, eu coloquei lá que eu paguei R$5.000 para a Tânia. Bacana, e eu tenho o recibo da Tânia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar esse recibo. E aí eu vou sair da malha fina e a Tânia vai ficar lá se ela não corrigir a informação dela, tá? Então, a gente caiu na malha fina. Ou você tem a possibilidade de retificar ou de apresentar uns documentos que comprovam que você teve, de fato, aquele tipo de questão. Combinado? Eu não sei se é a Adriele ou se é a Juliana. Agora, eu não sei também, pode ser que a Adriele quiser perguntar primeiro, pode ser. Não, eu acho que foi eu não abaixei a mãozinha, desculpa. Então é eu? Sim. Olha o que aconteceu comigo. Eu dei o recibo no nome da mãe, era para criança, né? A criança como dependente. Fiz minha declaração de imposto bonitinho lá, tudo certinho. O que o pai da criança fez? A mãe ainda não tinha declarado, ele pegou esses recibos e declarou no nome dele. Só que eu recebi da mãe, não recebi do pai. Aí ele entrou em contato comigo que a minha declaração de imposto de renda estava errada. Daí fui verificar, conversei com a minha contadora, tudo certo. Daí eu falei para ele, mas se você declarou o recibo que eu dei para sua esposa no seu nome, vai dar errado mesmo. Aí o que aconteceu? A contadora queria que eu retificasse a minha declaração, que eu não tinha empatia, que o pai ia ter que pagar não sei quanto de imposto de renda. Eu falei para ela, não vou retificar a minha. Eu fiz tudo certo. Você que fez errado. Foi até um bate-boca meu com a contadora do pai, e foi até um belazão bem grande, mas eu não abri mão. Falei assim, não, a minha declaração estava certa, falei, não vou retificar. Perfeito. E no teu caso, Ju, você atendeu o filho, né? Sim.
Bacana, show de bola. E como é que a gente sai dessas próximas situações, tá, Juliana? Para você e para todo mundo que está aqui. Como é que a gente sai desses próximos tipos de situação? Quando a gente faz o recibo para o nosso paciente, lá pedem duas informações. Quem pagou e quem foi o beneficiário do serviço. Se a gente preencher essas duas informações, a gente não passa por isso mais que a Juliana passou, tá ok? Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Miguel levou o filho dele para fazer terapia com a Juliana, tá ok? E aí o Miguel pagou a Juliana deu o recibo para o Miguel. Se no recibo que a Juliana deu para o Miguel, ela colocou lá, pagador, o Miguel, beneficiário do serviço, o meu filho Lucas. Bacana. Quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, Juliana, eu posso ou colocar o Lucas como meu dependente, porque ele está lá figurado como beneficiário do serviço, então vem o Lucas, que é meu filho, como meu dependente, e vem todas as despesas de saúde que ele teve. Ou eu posso pegar o Lucas, mandar ele para a declaração de imposto de renda da minha esposa e também vai os recibos que o Lucas estava como beneficiário do serviço. Não importa se fui eu que paguei, porque, na verdade, quem foi atendido foi o Lucas. Então, vai o Lucas para a declaração de imposto de renda da minha esposa e vai o recibo do Lucas, ou seja, a despesa que o Lucas teve de saúde na declaração de imposto de renda, e ela não vai cair na malha, mesmo que o recibo esteja com o Miguel pagador. Mas o fato de eu ter colocado o Lucas como beneficiário do serviço, o fato de você, Juliana, ter colocado o Lucas como beneficiário do serviço, vai poder passar, não vai dar problema nenhum, ou seja, não vai acontecer isso de novo, tá? Certo. O que eu sempre oriento, preencha nos recibos de vocês ou nas notas fiscais de vocês, para quem é PJ, os dados de quem pagou e os dados de quem foi o beneficiário do serviço. E aí, não importa o que o pai vai fazer lá na frente, se ele vai colocar na dele, se ele vai colocar no da esposa, enfim. Qualquer um que ele colocar vai dar super certo. Certo, obrigada. Por nada. Então, show, tranquilo? Miguel, fiz a minha declaração de imposto de renda, ótimo, bacana, não deu malha fina, vou receber minha restituição. Ah, show de bola, mas existem prioridades, tá bom? Que eu chamo prioridades na restituição. Em regra, gente, a prioridade é o seguinte, quem entrega primeiro recebe primeiro. Essa é a regra geral, tá bom? Mas eu recebo primeiro depois dessa galera aqui, tá bom? Ou seja, quem é idoso, 80 mais, ou seja, acima de 80 anos, vai receber primeiro. Não importa se ele entregou no último dia, no último segundo, no último minuto. Bacana, ele vai receber primeiro, porque ele tem prioridade na restituição do imposto de renda. Depois, segundo grau de prioridade, idosos 60 mais, ou seja, tem mais de 60 anos, vai receber primeiro. Ou é deficiente, vai receber primeiro. Ou é portador de uma doença grave, existe uma lista de doenças imensas lá, que falam de quais doenças, Parkinson, enfim, tem um monte de doença lá, tá? Vai fazer com que você receba primeiro. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui, e é o que eu quero que vocês tenham consciência e que vocês informem os pacientes de vocês, é que se o filho ou se a pessoa for autista, ela é considerada como deficiente, e se ela for deficiente, ela tem prioridade na restituição. Então, um vídeo meu que está bombando no YouTube, tem mais de 20 mil visualizações, eu postei ele esses dias para trás, né? Como é que eu faço para ter, eu sendo autista, ou eu tendo um filho autista, como é que eu faço para receber primeiro? Bacana? E tem uma questão aqui na legislação que a gente faz na hora de fazer a declaração de imposto de renda, que faz com que essa pessoa receba primeiro, né? Ela não vai receber primeiro, porque primeiro é os idosos, mas ela vai receber bem antes do restante de todo mundo. Então, quem é autista tem prioridade na restituição do imposto de renda? Tem prioridade, porque o autista é considerado uma pessoa com deficiência, assim como o Down, assim como a pessoa que falta algum tipo de membro, ou tem algum tipo de paralisia cerebral, sei lá, é considerado uma pessoa com deficiência, ela tem prioridade na restituição do imposto de renda, tá bom? Depois, professores,
Depois, quem fez a declaração pré-preenchida, ou seja, quem trouxe essas informações através da declaração pré-preenchida, ou vai receber através da sua chave Pix. A chave Pix tem que ser o CPF seu, tem que ser o teu CPF, tu também está na prioridade de restituição, e depois os demais contribuintes aí é por de fato, por quem entregou primeiro recebe primeiro, tá bom? Então, a regra é quem entregou primeiro recebe primeiro, mas depois dessa galera aqui, ó, tá ok? Depois dessa galera. Então, por isso que quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda para a pessoa, eu pergunto, sua chave Pix é o seu CPF? Se for o seu CPF, eu marco lá e você tem prioridade na restituição. Né? Ou eu peço para você em Gov para fazer a tua declaração pré-preenchida, tá? Que também faz com que você tenha prioridade na tua restituição, tá? Então, restituição é isso, e era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Muito obrigado, não saiam para a gente tirar nossa fotinha, tá? Muito obrigado, espero tenha feito sentido, né? Um pouco dessa parte do imposto de renda da pessoa física. Não deixem para a última hora, tá bom? Não deixem para a última hora, porque de fato vai ficando por último lá, o negócio vai pegando, tá? Então, façam essa questão do imposto de renda da pessoa física. Uma questão que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Eu preciso de um contador para fazer minha declaração de imposto de renda da pessoa física? Não existe obrigação do seu contador de ter um contador para fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá bom? Você pode fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física sozinha, logicamente, desde que você tenha conhecimento para isso. É claro que o contador, ele vai fazer toda a declaração de imposto de renda da pessoa física mais rápido, mais fácil, mais prático, ok? Mas não necessariamente seja obrigado a ter um contador para fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Fechado, pessoal? Fez sentido hoje? Ajudou, contribuiu? Tem mais dúvidas? O que vocês mandam? A Tatiana falou, Miguel, eu ainda estou com uma dúvida. Então, eu posso escolher se faço declaração completa, simplificada ou pré-preenchida, tipo, as minhas despesas são as mesmas do ano passado, então compensa fazer a pré-preenchida? Na verdade, acrescentou somente o serviço como autônomo que eu presto e faço carnê-leão mensalmente. Tatiane, tem que fazer, sabe? O que eu sempre oriento, faça através da declaração pré-preenchida, traga essas informações lá na tua declaração pré-preenchida, até para você saber o que o governo sabe sobre você, tá bom? Nem sempre o que eles sabem sobre mim também está 100% certo, tá bom? Nem sempre o que o governo sabe sobre mim está 100% certo. Então, ele traz as informações e pede para que eu valide isso. Então, faça tua declaração, traga lá as informações pré-preenchidas e depois, na hora de fazer, tu escolhe se você quer fazer completa ou simplificada, tá? Então, tem que ver qual que, de fato, compensa mais no teu cenário. Às vezes, fazer a completa vai te dar uma restituição maior, às vezes, a simplificada vai te dar uma restituição maior. Então, tem que só fazendo mesmo para poder saber qual é o teu cenário. Fechado? Bacana. Esther? Desculpa a pergunta, essa é até boba, mas só para voltar naquele lá do carnê-leão, aquele valor que você falou que eu tenho, que tem que ter de 22 mil, é mensal. Se eu chegar nesse valor de 22 mil mensalmente, que eu vou ter que declarar, pagar imposto. Não, é 2 mil, né? 2 salários. 2 mil. 2 salários mínimos mensalmente. 2 salários mínimos mensalmente, que é 2.824, né? Que era, hoje é 3.036, né? Que é 1.518 salário, né? Mas se você ano passado ganhou menos no carnê-leão, né? Ou seja, dos seus pacientes particulares, ganhou menos que 2 salários mínimos, que eram 2.824, aí vai dar imposto a pagar no carnê-leão. Mas fazer o carnê-leão tem que fazer. Tá. E essa declaração pré-preenchida, isso vai aparecer para mim quando eu for fazer a declaração do imposto de renda? Isso mesmo. Quando você for fazer a tua declaração de imposto de renda da pessoa física, vai ter lá a informação lá para você puxar essas informações que o governo já tem sobre você. Entendi. Obrigada, Miguel. Fechado, povo de Deus? Ótimo. Muito bom. Bom,
Era isso que eu tinha para falar para vocês. Bora tirar nossa fotinha. Quem puder, por gentileza, abra a câmera. Né? Eu também não fiz chapinha. Eu também não passei batom. Eu também não. Nem cabelo tem também, nem para poder fazer esse trem também. Né? Também tô cansado aqui. Só um minutinho, só para a gente tirar nossa fotinha, para postar lá. Né? Quem puder postar, marcar o tio Miguel aqui também, eu vou ficar muito feliz. Tânia, Neuroconexão, Tatiane. Vamos lá, faz só uma forcinha, né? Para a gente tirar essa fotinha aqui. Vamos lá? Tá aberta para você? Não. Para mim tá estranho. Ah, show. Então, vamos lá. Ó, 3, 2, 1, cara de feliz, né? Deixa eu printar aqui.